Vamos falar de Divertidamente 2? Bom, meu nome é Lohane, sou psicóloga clínica e assisti Divertidamente 2 no último final de semana. Tem muita coisa que dá para aprender com o filme 1 e o 2, sobre emoções, sobre como nosso cérebro funciona, como reagimos a elas, e tem uma lição importante por trás de tudo isso, tá? Bom, começando do filme 1, a gente acompanha um pouquinho da infância da personagem principal. E aí nós somos apresentados as 5 emoções básicas do ser humano. Então somos apresentados a alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Então 5 emoções básicas. E começando sobre essas emoções, né, falando um pouco sobre essas emoções, qual que é o grande ponto e a grande sacada do filme 1? É a gente aprender um pouquinho sobre a importância das emoções desconfortáveis também. Por quê? Culturalmente a gente é ensinado a tentar controlar ou não sentir, por exemplo, a tristeza, que é a temática principal ali. No entanto, todas as emoções nos acompanham não desde o tempo das cavernas e por isso todas elas têm uma função, têm uma importância e uma utilidade. Desde que em sua intensidade adequada, desde que a gente aprenda a lidar com elas, tá? Então, qual que é a função, por exemplo, da alegria, que é a personagem principal e essa, né, a gente particularmente gosta de sentir. A alegria, de certa forma, nos notifica daquilo que é significativo, assim como as outras emoções, mas ela gera um certo impulso para a ação, né? A gente tem um pouco mais de energia quando a gente está alegre, ou seja, a gente consegue colocar coisas importantes em prática. Já a tristeza, que seria mais ou menos ali o oposto, ela traz justamente o caminho contrário. A gente tem menos energia, uma maior sonolência, uma vontade de ficar quieto, sozinho. Traz uma necessidade de ruminação, de pensar sobre alguma coisa que é importante. E aí, por que que vem essa tristeza? Normalmente, ela virá quando há necessidade de refletir sobre algo, tomar algum tipo de decisão, quando tem algo importante para nós sendo afetado, quando a gente perde algo que é significativo. E aí, um pouco correlacionada a ela, a gente tem também a raiva, que diferente da tristeza, também vai surgir quando a gente sente que de alguma forma a gente foi prejudicado, impedido, os nossos direitos foram negados, ou algo relacionado a isso, algo que é importante para mim, me foi tirado, ou alguém que é importante para mim está sofrendo algo. Só que diferente da tristeza, que traz necessidade de reflexão, a raiva vai vir numa situação onde você precisa de um impulso para a ação. Ou seja, você precisa fazer algo relacionado ao que está acontecendo e te causando a raiva. Aí que é o ponto, tá? Até falando sobre a raiva especificamente, uma raiva bem canalizada, ela te dá energia para resolver muitas coisas. Se eu estou num trabalho que não me faz bem, eu fico com raiva do meu chefe, isso vai me dar energia para fazer algo em relação àquilo, por exemplo, mudar de área, mudar de emprego. Aquilo me dá a energia, né, necessária para resolver aquela situação. Então, uma raiva bem canalizada vai gerar esse impulso para ação, para resolução. Enquanto tem o outro sentido de uma raiva quando a pessoa não sabe lidar ou tem um grau de impulsividade, de agressividade, por exemplo, onde a gente vai acabar agredindo outra pessoa ou fazendo algo com o qual a gente possa se arrepender. Então, às vezes que a gente fala, sabe, a raiva falou por mim, quando a gente fala aquilo que depois a gente pensa e fala, meu Deus, por quê? Falei demais, não precisava. Bom, já o nojo serve para nossa sobrevivência literalmente, para que a gente não se infecte por algo. Eu tenho nojo de uma comida estragada, por exemplo. Imagina como isso servia muito bem lá no tempo das cavernas, onde você tinha que caçar a própria comida. Algumas comidas em específico gerarem uma sensação de ânsia. Pensa sobre isso, sabe? Então, é realmente para que a gente não se infecte, não consuma algo que seja fora do que faria bem pra gente. E aí a gente sente também o nojo em relação a situações sociais ou pessoas que não se encaixam com os nossos valores, com o que é importante pra gente, quando algo é repugnante de acordo com a minha vivência, de acordo com o que eu acho correto, né? Beleza, falamos sobre a alegria, tristeza, raiva e nojo. Por fim, o medo. O medo também está correlacionado com a nossa segurança no sentido de que, numa situação de ameaça, eu sinto medo.
E aí vão acontecer reações fisiológicas no meu corpo, não só com medo, tá? Com todas as emoções, que vão me auxiliar caso eu precise lutar ou fugir. Sangue vai para as extremidades do corpo, minha pupila dilata, eu vou ficar muito mais atenta àquela situação que me gera medo. Portanto, se for necessário lutar ou fugir, eu consigo ser mais eficiente nisso. Então, o medo vai surgir em situações onde eu me sinta de alguma forma ameaçada. Então, esse é o filme 1, vai me apresentar essas emoções, e aí, como assim, uma mensagem geral, além de tantas outras coisas que dá para aprender com o filme, e já que aprendemos normalmente, né, culturalmente, a gente aprende a tentar controlar as emoções, afinal elas são desconfortáveis, então eu vou criar estratégias realmente para aliviar ou parar de sentir isso. Por exemplo, ficar no telefone, descontar na comida, me isolar, ir dormir e dormir para ver se passa o que eu tô sentindo, a tristeza que eu tô sentindo. O filme 1 dá justamente essa lição do quanto é importante a gente aprender a lidar com cada uma dessas emoções. Nem só a alegria é que tem serventia, né? A gente tem serventia, a gente tem uma função para todas as outras emoções, senão elas não continuariam nos acompanhando. E aí a gente passa para o filme 2. E é super legal porque dá um salto de tempo e a personagem está na adolescência. A adolescência é o momento onde a gente quer ser dono do mundo, a gente quer ser dono da gente mesmo, a gente sabe de tudo. A gente tem tantas mudanças, né? Neuronais no cérebro, a gente tem tantas mudanças comportamentais, a gente começa a tentar se encaixar, encontrar o nosso lugar no mundo, mais do que quando crianças. E aí somos apresentados a emoções um pouco mais complexas, emoções que surgem, obviamente, antes disso, né? Como uma forma didática e para fazer sentido também para o filme. Mas somos apresentados a mais 4 emoções. Somos apresentados a vergonha, inveja, tédio e ansiedade. Essa última é, assim, genial, genial, genial para consultório. Bom, somos apresentados ali a vergonha. Vergonha surge quando, gente? Para que serve a vergonha? Ela surge para justamente nos fazer identificar aquilo que nos encaixa em determinados grupos. Coisas que não se encaixam no grupo geram vergonha. Consequentemente, se eu tenho vergonha, eu paro de me comportar daquela maneira e consigo me encaixar melhor. Pensa o quanto isso não era útil quando eu precisava viver em grupos lá no tempo das cavernas. Eu precisava caçar em grupos, eu precisava me proteger para não virar uma presa para os animais em grupos. Afinal, em grupos eles faziam todos os mesmos movimentos para parecer um animal maior e não ser atacado por um animal. Ou seja, é importante para a sobrevivência, conseguir se encaixar no grupo. Então, por isso que a vergonha nos acompanha. A vergonha vai auxiliar em relação a isso. Inveja, de certa forma, também gera um impulso para a ação, mas no sentido da gente aprender e identificar aquilo que a gente deseja. Assim como as outras emoções desconfortáveis, sabendo lidar, sabendo canalizar, sabendo direcionar, vai ser benéfico. Se eu sinto inveja de algo, significa que eu gostaria de ter aquilo. E aí talvez me motive a me comportar de maneira, né, ter ações que vão me fazer atingir aquele objetivo. É uma emoção do ser humano. Apesar de ser muito julgada, né, todo mundo sente inveja de alguma coisa em algum momento. Emoção básica. Você sentiu, eu já senti, e é isso. Inveja não vai ser uma emoção bem canalizada, num caso, por exemplo, onde eu tente prejudicar alguém para conseguir aquilo que eu gostaria, sabe? Beleza, falamos da inveja, falamos da vergonha. Vamos falar do tédio. O tédio serve quase que como uma limpeza cognitiva. Eu preciso ficar entediada. Existe o ócio criativo, não é mesmo? Então, entediada, eu vou pensar, vou refletir sobre algumas coisas, vou ter ideias, vou exercitar a minha imaginação. Então, o tédio, de certa forma, é saudável. E aí vem uma problemática, algo importante da gente pensar, é que a gente não fica muito entediado hoje em dia, né? É o tempo todo com o telefone na mão, a rede social, para distrair o cérebro. Isso aí não faz bem, definitivamente, né? Estímulo o tempo todo, estímulos sempre muito curtos, vão diminuindo a nossa janela de tolerância a focar em algo, mas é papo para outro vídeo, tá?
Mas o tédio também vai ter serventia e a gente passa para a última e mais importante nesse filme. Destaque no filme e destaque para mim porque eu achei genial. Ansiedade. Ansiedade vai ser apresentada como um personagem agitado, que o tempo todo vai tentar pensar maneiras de prever o que pode acontecer. E aí, na situação do filme, ela tá na adolescência, as amigas vão sair da escola, ela vai para um outro turno e tá tentando entrar no time de hóquei. E aí ela tenta prever milhões de situações e o quanto ela, se não entrar pro time, não vai ter amigas, se não entrar pro time, não vai ser bem-sucedida, se não entrar pro time, não é boa. Então ela começa a fazer auto-julgamentos. E aí tem um ponto que é super interessante, que é o seguinte. No filme, logo no começo, a gente é apresentado para uma área nova no cérebro da personagem, onde a alegria leva alguns pensamentos de autoconceito, de autopercepção. Ah, eu sou muito legal. Ah, eu sou inteligente, eu sou esforçada. E aí, ao final do dia, ela coloca ali para que isso se instale como se fosse uma crença, um autoconceito mesmo, uma autorreferência que ela tem ali sobre ela mesma. E a ansiedade começa a inserir também alguns desses pensamentos ali. Então, eu não vou conseguir, eu vou fracassar, não vou ter amigos, não vou me encaixar. E é exatamente isso que acontece com você, meu querido, comigo também, com todo mundo. A gente começa a ter pensamentos negativos sobre coisas que são importantes pra gente. E aí a gente começa a sentir ansiedade, tentar prever o que vai acontecer. Só que qual que é o problema? Quando a gente está tratando aquele pensamento como verdade, a gente se comporta como se ele fosse verdade. Tudo vira prova de que aquilo é verdade. Sem nem perceber, a gente se coloca em situações onde ele se prova como verdade. E aí a gente realmente acaba se colocando em situações onde a ansiedade acaba aumentando. Eu vou tentar evitar situações que me causam aqueles pensamentos e, consequentemente, aquilo alivia por um tempo e depois ela vai vir maior e maior e maior. E aí, em certo momento do filme, a ansiedade fica tão agitada que você mal enxerga ela em volta da mesinha que as emoções vão trabalhando, né, no cérebro dela. E é exatamente isso. Ela começa a ter uma crise de ansiedade, então ela começa a hiperventilar, a crise começa a ficar mais intensa por causa da falta de oxigênio, né? Faz com que os sintomas aumentem. E este é o ponto genial, porque representa a ansiedade perfeitamente, gente. É incrível. Traz justamente essa tentativa de prever o que vai acontecer. E ao final do filme, já trazendo um spoiler, quando ela começa a ficar ansiosa de novo, a Alegria pergunta assim: o que é que você tem controle em relação a isso? O que dá pra fazer agora? Aí ela senta, pega um chazinho assim e fala: nada. E é exatamente isso que a gente começa a exercitar dentro do contexto de terapia, entre outras coisas. É a gente mesmo diante do medo, da raiva, da ansiedade, conseguir fazer uma reflexão em relação ao que é que tenho que fazer e o que é que não tenho que fazer. O que está no meu controle e o que é que não está. Para que eu possa focar a energia na parte que está no meu controle. E não em tentar prever milhões de coisas. Para que eu possa aprender a tratar pensamento, não vou conseguir, eu vou falhar, como pensamento e não como fato. Então, o Divertidamente 2, ele traz uma complexidade maior e dá para correlacionar com muita coisa que acontece em terapia. Indo até um pouco mais para um outro caminho, que não seria ali o das emoções, nessa parte da concepção ali das memórias e dos pensamentos, onde essas crenças são instaladas, tem muita relação com o que eu trabalho no EMDR, que é para reprocessamento de traumas. A gente tem memórias, então canais de memórias, que estão correlacionados a algumas crenças negativas. Isso faz com que, em algumas situações, a gente tenha certos comportamentos e emoções desconfortáveis. Isso acaba atrapalhando a nossa vida de alguma forma. Então, qual que é o trabalho do EMDR, por exemplo? É limpar esses canais de memória. Então, é ir lá naquele lago onde estão as bolinhas dessas crenças, pegar a crença, por exemplo, do não sou capaz e substituir pela bolinha que tem uma crença eu vou conseguir, eu posso conseguir. Ou eu posso me esforçar.
Então, o filme é perfeito para aprender um pouco mais, a conhecer as emoções, identificar, porque esse é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com elas e não tentar controlá-las. Bom, sou psicóloga, vou continuar postando vídeos sobre esses temas, então se você tem interesse, curte, comenta sobre o que você gostaria de ouvir falar relacionado ao tema de psicologia. Bom, muito obrigada e até mais.